Há dias em que tudo parece um desvio. Você olha para trás e tenta entender como chegou até aqui, e a resposta não vem. Há uma sensação amarga, quase imperceptível, de que você poderia ter feito escolhas diferentes. Há uma culpa silenciosa que sussurra que você está atrasado, perdido, fora do caminho. É como se a vida tivesse virado para uma estrada desconhecida. E o coração, mesmo em silêncio, implorasse por direção. Essa é uma dor que raramente se compartilha, porque ela não tem nome. Não é uma perda visível, nem uma crise clara. É o peso de estar vivo e, ao mesmo tempo, não se sentir exatamente alinhado com a própria vida. Você pode até estar rodeado de pessoas, compromissos, tarefas, mas por dentro há um eco. Será que esse é mesmo o lugar onde eu deveria estar? E é aí que começa a revelação. Porque, segundo o Joe Dispenza, o que você sente hoje, essa inquietação, essa dúvida, esse desejo de sentido, não é o sinal de que você está fora do curso, é a confirmação de que você está despertando. Não se trata de estar perdido, mas de perceber, finalmente, que seu caminho não pode mais ser trilhado inconscientemente. A dor que você sente não é punição, é impulso evolutivo. É sua alma te chamando de volta para si. Norman Doidge, neurocientista que estuda como o cérebro pode se reorganizar, comprova que temos a capacidade de mudar nossos padrões internos mesmo após décadas vivendo no automático. Isso significa que nenhum enredo é fixo, nenhuma história está terminada. Cada instante oferece a chance de ressignificar a trajetória, e Bruce Lipton vai além. Para ele, as crenças que sustentamos moldam não apenas nossas emoções ou pensamentos, mas influenciam diretamente o comportamento genético de nossas células. Isso quer dizer que cada crença menos consciente ou inconsciente emite uma frequência, e essa frequência se comunica com um campo ao nosso redor. Em outras palavras, a realidade que você vive agora é uma resposta energética ao que vibra dentro de você. Portanto, mesmo que tudo pareça desajustado, o que está acontecendo pode ser exatamente o que precisava acontecer, porque você está sendo realinhado. Você não foi esquecido. Você não está errado. Você está em curso. Imagine um rio. Às vezes ele parece calmo, outras vezes agitado. Mas o rio nunca perde seu destino. Ele sempre chega ao oceano, mesmo quando desvia por entre pedras, mesmo quando é forçado a mudar de rota por uma encosta ou um obstáculo. O que parece desvio é, na verdade, parte da jornada. Ecom é alma. É exatamente assim. A metáfora do rio nos leva a uma verdade profunda. A corrente da vida pode parecer errática aos olhos do ego, mas para a alma, cada curva tem sentido. Cada pausa, cada ruptura, cada silêncio carrega um código que te reposiciona. O agora é a única estação onde sua alma pode te encontrar. Não ontem, não amanhã. Agora, Joe Dispenza ensina que a realidade que vemos fora é uma projeção de padrões internos que se repetem com base na memória emocional. E enquanto não mudamos esse campo interior, o exterior continuará a refletir o mesmo. É por isso que muitas pessoas se sentem presas em ciclos repetitivos, relacionamentos parecidos, medos que se repetem em situações que mudam de forma, mas não de essência, porque o padrão interno ainda está ativo. Mas, e aqui está a chave, esse padrão pode ser desativado. Pode ser transmutado quando você desperta para a consciência do agora, quando decide parar de brigar com o que aconteceu e começa a ouvir o que o momento presente está tentando te ensinar. Algo muda. Não fora, dentro. A vibração muda e o tempo que parecia congelado começa a fluir. Talvez você não saiba exatamente por que está onde está. Talvez ainda não compreenda o propósito de cada passo, mas há algo que você pode começar a sentir. A certeza silenciosa de que existe uma inteligência maior guiando esse processo. Uma inteligência que não falha, que não se atrasa, que não esquece de ninguém. E é sobre isso que este vídeo vai falar, com profundidade. Com respeito à sua dor, com base na ciência, mas sobretudo com a linguagem da alma. Porque você merece lembrar. Você está exatamente onde deveria estar. E isso não é pouco. Isso é tudo. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se ressoou como um sussurro familiar, aproveite esse momento e se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um reencontro com aquilo que você já sabe, mas esqueceu. E se esse conteúdo tiver valor para você, deixe seu gostei. Isso nos ajuda a continuar semeando luz onde ainda há escuridão. Fio invisível da alma conduzindo o enredo a uma sabedoria silenciosa que atravessa cada detalhe da vida. Ela não grita, não força, não se apressa.
ela sussurra. E é justamente por isso que tantas vezes passamos por cima dela. Na correria, nos ruídos mentais, nos medos que nos fazem querer correr antes mesmo de entender para onde. Mas, por um breve instante, você silencia e olha com mais profundidade para o seu caminho, menos mesmo que imperfeito, menos algo dentro de você reconhece. Havia um fio conduzindo tudo. Esse fio é invisível aos olhos do ego, mas profundamente reconhecível. A alma. Joe Dispenza ensina que não vivemos apenas num corpo físico, mas num campo de energia em constante movimento. Nossos pensamentos e emoções geram um padrão eletromagnético que interage com esse campo. Ou seja, não somos apenas observadores da realidade, somos emissores, criadores. A consciência cria forma. A alma, portanto, não apenas observa. O caminho, ela tece esse caminho a partir do que você está vibrando. Cada sentimento, ela é um fio. Cada intenção, uma direção. Cada pausa, um alinhamento. A sensação de errar o caminho ativa circuitos de estresse no cérebro. Quando sentimos que erramos o caminho, o cérebro interpreta isso como ameaça. E essa ameaça não precisa ser real menos. Basta parecer real para ativar o sistema de alarme interno. A amígdala cerebral entra em ação. Os batimentos aceleram. O corpo se contrai. O pensamento entra em espiral. A sensação de erro, que poderia ser só um instante de reflexão, vira um ciclo de autossabotagem emocional. Segundo Norman Doidge, o cérebro é moldado pelas experiências que repetimos, e se você passa tempo demais acreditando que está no lugar errado, esse padrão se consolida. O cérebro começa a operar a partir da crença de que algo está errado com você, mesmo que não esteja. Assim, cada nova escolha vem acompanhada de medo, cada nova etapa de insegurança, mas essa reatividade não é um destino final, é um sinal, um convite, um lembrete de que há uma escolha possível entre continuar revivendo o mesmo circuito de dúvida ou abrir espaço para uma nova frequência. Dispenza revela que nossa consciência cria padrões eletromagnéticos que refletem o lugar certo no espaço-tempo. Para Joe Dispenza, não estamos separados da realidade. Estamos profundamente entrelaçados com ela. Vivemos dentro de um campo quântico que responde à informação que emitimos. E essa informação é vibracional. Portanto, quando você muda a sua consciência, quando muda a maneira como se sente, em relação ao que vive, você muda o campo ao redor. É por isso que muitas vezes, o que parecia um beco sem saída se transforma em portal. A mudança começa quando você para de se perguntar por que isso está acontecendo comigo. E começa a se perguntar: para que isso está acontecendo agora? Essa simples troca de perspectiva altera a frequência, tira você da vítima e devolve seu lugar de co-criador. E mais importante, você começa a perceber que não está no lugar errado. Você está no ponto exato onde a alma precisava que você estivesse para revelar algo que só poderia emergir. Dolly, às vezes é no desconforto que a alma grita mais alto. Revelação, não estamos perdidos, estamos em expansão discreta. A alma não tem pressa. Ela sabe que o tempo da Terra é apenas um reflexo do tempo interno. O crescimento verdadeiro quase nunca é visível. Como uma raiz crescendo debaixo da terra, muito do que está se transformando em você ainda não é perceptível do lado de fora. Mas está acontecendo, você não está parado. Está expandindo. Discretamente silenciosamente profunda. Expansão, porém, exige que você abandone a necessidade de controle. A alma não floresce no cronograma do ego, ela floresce na confiança. E confiar significa aceitar que, mesmo sem entender tudo, há uma inteligência guiando cada passo. Bruce Lipton diz que nossa biologia responde àquilo em que acreditamos. Isso quer dizer que quando você acredita que está se expandindo, mesmo nos momentos de confusão, seu corpo inteiro começa a operar nessa direção. A expansão se torna possível porque você a reconhece como real. Prática menos escanear o corpo e sentir onde há tensão, sinal de resistência ao fluxo. Feche os olhos por um instante. Traga sua atenção para o seu corpo. Sinta os pés tocando o chão. Sinta sua respiração, sem forçar, apenas percebendo. Agora leve a atenção para a sua nuca, seus ombros, seu peito. Onde tensa, esses lugares são sinais, mapas vibracionais, onde o corpo tensiona, a alma está resistindo. O fluxo está pedindo passagem, e muitas vezes, o que você chama de ansiedade ou tristeza é apenas energia acumulada de uma história que não foi compreendida. Ao escanear o corpo com presença, você se reconecta com o agora. E o agora é o único lugar onde o fio da alma pode ser sentido. Analogia menos somos sementes germinando, sem pressa, mas crescendo no solo exato. Você já tentou apressar uma semente? Já tentou fazer uma flor abrir mais rápido? Quanto mais força, mais você a destrói. A natureza tem seu tempo. Evoke. Somos sementes espirituais.
Cada um de nós foi plantado num solo específico, família, experiências, aprendizados, e mesmo que esse solo pareça duro ou seco, ele contém exatamente os nutrientes que sua alma precisa para florescer. Essa metáfora é mais do que poética, é profundamente real, porque a alma não está interessada em resultados imediatos. Ela está interessada em raízes profundas, e talvez seja isso que você esteja vivendo agora, não um erro, não um atraso, mas um tempo de enraizamento, de fortalecimento, de preparação para o florescimento que virá. Existe uma prisão que não tem muros nem grades. Ela vive dentro da mente. Uma prisão construída com lembranças não digeridas, com dores que ficaram sem explicação, com vozes antigas repetindo que você não é o bastante. E o mais desafiador, você nem sempre percebe que está preso, porque o passado, quando não é ressignificado, se disfarça de identidade. Quantas vezes você já tomou decisões com base no medo de repetir um trauma antigo? Quantas vezes se sabotou porque lá no fundo ainda carrega uma memória de fracasso? A alma quer seguir, mas o corpo emocional, preso a lembranças passadas, segura as rédeas. A neurociência já nos mostra que o cérebro não distingue o que está acontecendo agora do que está sendo lembrado com intensidade emocional. Ou seja, reviver uma dor antiga, sem ressignificação, é como repetir a experiência menos com as mesmas respostas químicas, os mesmos hormônios, os mesmos padrões vibracionais. Norman Doidge explica que o cérebro, por ser plástico, reconstrói circuitos com base em repetição emocional. Isso quer dizer que se você passa tempo demais vibrando a partir de um passado não resolvido, seu corpo se adapta a essa vibração, e sua realidade também. Cuidado com recriar o passado como se ele fosse o destino. Não é raro que a mente, tentando nos proteger, use o passado como referência para prever o futuro. Mas quando isso acontece com carga emocional negativa, a previsão vira profecia. E profecia autossabotadora. Bruce Lipton alerta: o subconsciente comanda mais de 90% do nosso comportamento. E esse subconsciente é formado, em grande parte, por memórias emocionais, especialmente aquelas registradas na infância. Se você teve experiências de rejeição, abandono, insegurança e não olhou para essas memórias com consciência, elas continuam operando no piloto automático, como se o passado fosse o único mapa possível do seu destino. Mas isso é uma ilusão que pode e deve ser desprogramada. A alma não está interessada em repetir padrões, ela está interessada em transcendê-los. Erro invisível. Insistir no eu de sempre enquanto a alma pede evolução. Talvez você ainda diga para si mesmo frases como: eu sou assim mesmo, nada dá certo para mim, eu já tentei de tudo. Essas frases não são verdades absolutas. São verdades aprendidas, e tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. O erro não é ter memórias, o erro é se definir por elas. Joe Dispenza lembra que todo processo de transformação exige um rompimento com a velha identidade. E essa velha identidade é muitas vezes sustentada pelas histórias que você conta sobre si. Mas você não é suas histórias. Você é a consciência que pode reescrevê-las. Exercício, nomear emoções, ligadas a memórias e soltê-las pelo corpo. Feche os olhos por um momento. Traga à mente uma situação que ainda pesa em você. Pode ser uma lembrança da infância, um momento em que você se sentiu rejeitado, julgado, invisível. Agora nomeie a emoção que essa lembrança desperta. É tristeza? É raiva? É vergonha? Sinta onde essa emoção está no seu corpo. Ela tem uma cor, uma temperatura, um ritmo. Respire profundamente. Ao inspirar, acolha essa emoção. Ao expirar, imagine que ela se dissolve como fumaça. Repita isso algumas vezes. Essa prática simples ajuda a desinstalar cargas emocionais que ficaram presas no corpo. Técnica nova: ancoragem sensorial para liberar padrões automáticos. Ancoragem sensorial é uma prática da psicologia energética. Funciona assim, né? Você escolhe um gesto físico, por exemplo, tocar levemente o centro do peito com os dedos, e associa esse gesto a uma intenção positiva. Como eu sou livre do passado, cada vez que sentir que uma memória emocional está assumindo o controle, repita o gesto com presença e intenção. Aos poucos, o cérebro associa o gesto à nova crença, e o corpo aprende uma nova resposta. Essa prática, quando repetida diariamente, reconfigura vias neurais. E mais do que isso, devolve o poder à alma, porque a alma não quer que você apague. Ops, ela quer que você o ilumine. Você está sentindo esse conteúdo ressoar com você? Se sim, lembre-se de se inscrever no canal. Cada novo vídeo é uma nova oportunidade de se reconectar com sua essência mais profunda. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, deixar o seu gostei ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem também. A alma como programadora do script existencial. Há uma crença silenciosa, muitas vezes oculta sob a superfície de nossas certezas,
de que somos os únicos autores da vida que vivemos, que temos total controle sobre o rumo que tomamos, e que se algo não saiu como planejado, é porque erramos o roteiro. Mas e se não fosse bem assim? E se, por trás de cada decisão que julgamos racional, houvesse uma consciência mais profunda, orientando silenciosamente os bastidores? A alma, essa presença sutil, mas firme, não se impõe, mas direciona, não controla, mas inspira, não obriga, mas convida. Ela não fala com palavras, mas com sensações, com sincronicidades, com intuições que brotam do nada menos e que, na verdade, vêm de tudo. Mito. Pensamos que criamos o plano de vida a menos. Na verdade, somos coautores. Informados pela essência, Joe Dispenza nos mostra que a consciência é a matriz criadora da realidade, mas ele também nos lembra que a consciência que cria não é apenas aquela limitada ao nosso ego, é uma consciência expandida menos que abarca o corpo, o campo, a mente superior e a alma. Essa consciência é como uma ponte entre o que queremos e o que realmente precisamos viver. Ela leva em conta não só os nossos desejos, mas o que precisa ser curado, o que precisa ser revelado, o que precisa ser elevado. Por isso, muitas vezes, o que parece um desvio no caminho é, na verdade, um redirecionamento profundo, porque a alma não se interessa por metas externas, ela quer despertar interno. E o plano que você imaginou pode até ser bonito, mas o da alma é transformador. O fator silencioso que sabota. Urgência de controlar o antes e depois. O ego quer certezas. Ele quer saber o que vai acontecer amanhã. Ele quer controlar o roteiro. E essa urgência por controle cria frustração, ansiedade, resistência. Bruce Lipton lembra que o sistema de crenças cria a biologia da realidade. Se você acredita que só será feliz quando tudo estiver sob controle, seu corpo vai viver em alerta constante. Seu cérebro vai ativar o modo sobrevivência e sua vibração se desconecta da alma, menos que só se manifesta no espaço da confiança. A alma vive no agora, no silêncio, no espaço entre os pensamentos. Quando você para de correr e começa a quando você solta o controle e acolhe o que é técnica de 3 etapas, atenção ao coração, respiração e intenção menos alinhamento com a alma. Essa técnica pode ser feita a qualquer momento do dia. Trust Pass. 3 pontos de realinhamento. Leve a atenção ao centro do seu peito. Imagine que ali mora sua alma menos seu núcleo de sabedoria e verdade. Respire profundamente por alguns minutos, como se o ar entrasse e saísse diretamente do seu coração. Essa respiração cria coerência cardíaca e harmoniza sua frequência. Traga uma intenção clara para esse momento. Pode ser algo como: estou pronto para ser guiado, ou eu confio no caminho que a vida está me mostrando. Prática, simples e profunda, reconecta você ao script maior da existência. Aquele que a alma escreve em silêncio, mas que ecoa com força quando você ouve de verdade. Você já parou para pensar quantas vezes a vida te afastou de algo que você queria, apenas para te dar algo muito melhor? Quantas vezes um não virou o começo de um sim que você nem imaginava? Esses não são acasos. São capítulos do roteiro sagrado que sua alma está escrevendo com o universo. E toda vez que você entra em sintonia com isso, tudo começa a fazer sentido. Muitas vezes, quando algo sai diferente do que esperávamos, temos o impulso de nos perguntar: onde foi que eu errei? Ou pior, será que perdi o tempo certo? Será que desperdicei minha chance? E nesse tipo de pensamento, carregado de culpa, nasce um dos maiores enganos da alma: acreditar que existe um lugar certo que não é o agora. Mas e se o lugar onde você está for exatamente o ponto ideal para a próxima virada da sua jornada? E se os encontros, os silêncios, as demoras e até as perdas que você viveu foram capítulos essenciais para que algo dentro de você amadurecesse o suficiente para florescer? Bruce Lipton nos lembra que o ambiente molda a biologia, mas esse ambiente não é apenas externo, é também o ambiente vibracional, emocional e mental. Quando você entra em sintonia com o presente, com o aqui e agora da alma, o seu campo muda. E quando o campo muda, a realidade responde. Brainstorme sobre sincronias e coincidências significativas. Quantas vezes você pensou em alguém e essa pessoa apareceu? Quantas vezes você foi por acaso a um lugar e encontrou exatamente aquilo que precisava ouvir? Quantas vezes algo que parecia caótico revelou, mais tarde, uma ordem oculta? Esses não são acasos. São sincronicidades, pequenos portais onde o tempo humano se alinha ao tempo da alma. Joe Dispenza afirma que vivemos num campo quântico de possibilidades infinitas, mas só acessamos as possibilidades que estão em ressonância com o que somos. Isso significa que ao mudar seu estado interno, você muda o endereço vibracional que envia ao universo. E o universo responde. Lógica chamar isso de azar ou erro pessoal. É fácil cair na armadilha de acreditar que se algo deu errado,
O problema foi você. Mas essa lógica ignora o mistério. Ignora o invisível. Ignora o tempo da alma, que não é linear nem imediato. Às vezes a alma precisa que você experimente o silêncio antes do som, o vazio antes da plenitude, a espera antes do encontro, porque é nesses espaços que sua vibração se refina, sua consciência se expande, sua fé se consolida, sua fé se consolida. Fomos ensinados que pausar é perder tempo, que descansar é preguiça, que parar é sinal de fraqueza, mas isso é ilusão. A natureza inteira opera em ciclos. O coração bate e pausa, a respiração entra e sai. As estações mudam, tudo pulsa em ondas menos atividade e repouso, ação e silêncio. Viver no fazer contínuo é desrespeitar o ritmo sagrado da vida. Bruce Lipton nos lembra que o corpo responde não apenas ao que fazemos, mas ao estado em que fazemos. Uma ação feita em desespero cansa. Uma ação feita em coerência regenera. Exercício, pausa de 5 minutos em silêncio a cada 3 horas. Parece pouco, mas esse gesto simples transforma sua energia. A cada 3 horas, silencia. Feche os olhos por 5 minutos. Respire com suavidade. Leve a atenção ao seu peito. Observe o corpo, sem julgar, sem tentar mudar nada. Apenas escute o que está vivo em você. Esses pequenos rituais ensinam ao sistema nervoso que é seguro relaxar. E quanto mais o corpo aprende a relaxar, mais ele se abre à intuição, à criatividade, à presença. Pausar é se alinhar ao tempo da alma. A alma não vive no tempo do relógio. Ela vive no agora expandido. Quando você pausa, você entra nesse tempo. E nesse tempo, a cura acontece. A clareza surge. O caminho se revela. Pausar não é ausência de movimento. É um tipo de movimento invisível. É como o momento exato antes do salto. É como o silêncio que precede uma música que vai tocar profundamente. Se você se sente perdido, talvez não seja porque falta fazer. Talvez falte pausar. Toda pausa é um convite para voltar ao centro. Você não precisa de grandes retiros ou decisões radicais. Precisa de presença. E presença se cultiva nas pausas, no intervalo entre um pensamento e outro, no respiro entre um compromisso e outro, no instante em que você decide se ouvir. Ao pausar, você sai da mente que corre e entra no corpo que sentai, e é no corpo que mora a alma. A pausa é um portal. Muitos relatos de despertar espiritual não aconteceram em meio à correria. Aconteceram em momentos de pausa, após um choro silencioso, durante um pôr do sol, no meio de uma caminhada sem destino. Porque a pausa permite que a alma fale, e a alma fala baixinho. Ela não grita por cima dos ruídos. Ela espera e ela sussurra o resgate da intuição, linguagem da alma. Talvez você tenha vivido situações em que sabia o que fazer, mesmo sem provas concretas. Algo dentro de você sinalizava, uma sensação no peito, um arrepio, um silêncio que dizia tudo. Essa é a intuição, e ela é uma das formas mais puras de comunicação da alma. Por muito tempo, fomos ensinados a confiar apenas na lógica, a seguir planos, metas, análises racionais, mas a lógica é limitada ao que já foi vivido. A intuição, por outro lado, conecta-se ao campo quântico menos aquele espaço onde tudo já é possível. Joe Dispenza afirma que o campo eletromagnético do coração é 60 vezes mais forte que o do cérebro, e é no coração que mora a intuição. Sinais sutis dentro do corpo que indicam sintonia com propósito. A intuição não fala com palavras, ela fala com sensações. Um aperto no peito pode ser um não, um calor no corpo, um sim. Um movimento de leveza é geralmente um indicador de alinhamento. Esses sinais são como fios de luz apontando direções, mas precisamos reaprender a escutá-los, porque a cultura nos ensinou a ignorá-los. Porque muitos ignoram o barulho mental e social cobre esse sussurro. A intuição não compete com o ego. E se não silenciarmos o ruído mental, ela fica soterrada. O excesso de opinião externa, comparações, redes sociais, obrigações, tudo isso gera uma névoa que nos desconecta da própria alma. E sem escutar a alma, nos sentimos perdidos. Mesmo quando tudo parece estar funcionando por fora. Técnica: prestar atenção no ritmo do coração. Antes de decisões. Antes de tomar qualquer decisão, grande ou pequena, experimente este resto. Feche os olhos. Coloque a mão sobre o coração. Respire lentamente por alguns instantes. E pergunte a si mesmo com sinceridade: isso me leva para mais perto ou para mais longe de mim? Não pense na resposta. Sinta menos o corpo sabe, o coração sabe. E quando a resposta vem, a paz, mesmo que a decisão seja difícil. Intuição não é instinto, é sabedoria. Instinto é sobrevivência. Intuição é expansão. Enquanto
O instinto nos protege do perigo. A intuição nos leva para o nosso propósito. Bruce Lipton mostra que o corpo responde ao ambiente vibracional antes mesmo que o consciente perceba. Isso significa que, energeticamente, você já sabe muito antes do que a mente pode formular. A intuição é a linguagem da alma porque não precisa convencer. Ela apenas mostra. Ela não argumenta. Não entra em disputa com a mente. Ela apenas está. E quanto mais você se aproxima dela, mais seguro se sente. Porque começa a perceber que existe um guia interior real, confiável, silencioso menos mais presente. O coração é a bússola da alma. Se a mente for o mapa, o coração é a bússola. Um mapa mostra caminhos, mas é a bússola que indica a direção certa. E essa direção muitas vezes não é a mais lógica, nem a mais segura, mas é a mais verdadeira. Aprender a confiar nessa direção exige prática, vulnerabilidade e coragem. Mas uma vez que você se alinha, começa a perceber que as peças se encaixam, que as sincronicidades aumentam, que você encontra exatamente quem precisava, vive o que precisava. Aprende o que sua alma veio aprender. A intuição é o modo como Deus sussurra em vez de esperar um sinal grandioso, um milagre explícito. Talvez o convite hoje seja voltar-se para dentro, porque o milagre está acontecendo, no agora, em silêncio, em pequenos toques. A confiança é filha da escuta. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas se abrir para escutar. E quanto mais escuta, mais confia. E quanto mais confia, mais sua vida se alinha, reconectando com o seu porquê. Orgânico. Talvez uma das maiores dores existenciais seja sentir que se perdeu de si. Como se houvesse uma versão esquecida, trancada num quarto escuro da alma. Um eu mais puro, mais sincero, mais conectado com o porquê de estar aqui. Porquê não é um objetivo, uma meta, uma função profissional. É uma vibração, um estado de presença, uma memória interna de missão. Algo que pulsa como um chamado, mas que muitas vezes se cala diante da urgência do mundo modelo mental para transmutar. Ansiedade sobre o futuro em curiosidade elevada, quando trocamos a pergunta, o que vou ser, por o que me faz sentir. Vivo agora. Algo se abre. Uma nova qualidade de atenção nasce. Uma escuta mais sutil se instala. O porquê orgânico não se responde com lógica, mas com verdade. E verdade é aquilo que, ao ser dito, alivia. Ao ser sentido, acalma. Ao ser vivido, expande. A ansiedade surge quando queremos prever o caminho todo. Mas o porquê só exige o primeiro passo. E esse passo, na maioria das vezes, é emocional. É um sim silencioso que damos à nossa essência, restore a Riel, quem descobriu uma missão. Após considerar cada ponto fora de ordem, ela se sentia completamente deslocada. Trabalhava com algo que dava status, mas não fazia sentido. Sua saúde emocional desmoronava. Os relacionamentos enfraqueciam. Até que um dia, olhando para trás, viu que todos os pontos fora de ordem estavam apontando para o mesmo lugar. Dor da infância. A vontade reprimida de escrever. A conexão esquecida com a espiritualidade. Tudo era fio. Tudo era mapa. E o reencontro aconteceu. Não por um milagre externo, mas porque ela parou de fugir do que a fazia viva. Hoje ela escreve cartas terapêuticas para outros e para si. E nessas palavras encontrou não só cura menos, mas o seu porquê orgânico. Exercício, identificar um motivo emocional para cada escolha recente. Feche os olhos. Volte a 3 decisões importantes que tomou nos últimos meses. Pergunte-se: o que me moveu nessa escolha? Você escolheu por medo ou por amor? Por carência ou por abundância? Por querer agradar ou por querer crescer? Não há certo ou errado. A clareza abre espaço para realinhamento. O porquê não está perdido. Está silenciado, ele ainda está aí, sempre estive. Só está abafado pelas vozes externas, pelos medos herdados, pelas urgências fabricadas. Reconectar-se com ele é como abrir uma janela para dentro de si e deixar o sol entrar. E perceber que nunca foi tarde, que nunca foi em vão, que nunca foi erro. Joe Dispenza fala sobre o porquê vibracional. Ele afirma que você atrai o que corresponde ao seu estado de ser. Se você vive desconectado do seu porquê, você atrai experiências que reforçam a desconexão. Mas se você vibra alinhado com sua verdade, a vida se reorganiza, porque o campo quântico responde à sua vibração emocional mais profunda, não ao seu desejo. Mental, microcompromisso, todo dia ao acordar, pergunte-se o que faria sentido viver hoje e ouça com honestidade. Talvez a resposta não seja algo grandioso. Talvez seja respirar com mais calma, ouvir uma música que me inspira, falar com mais verdade. Mas isso é o começo de uma vida mais autêntica, mais viva. A alma e a neuroplasticidade, uma parceria poderosa,
Quando pensamos em mudança profunda, muitas vezes imaginamos que ela depende apenas de força de vontade ou de disciplina floreada. No entanto, há um agente silencioso que atua em nome de nossa essência: a neuroplasticidade. Segundo Norman Doidge, o cérebro humano mantém capacidade de reconfigurar-se ao longo da vida. Não há data de validade ou padrão fixo que o impeça de se transformar. E quando combinamos esse potencial com a voz da alma, menos esse anseio que pulsa abaixo da mente lógica, menos o resultado é uma parceria poderosa, capaz de reescrever toda uma trajetória existencial. Imagine acordar todos os dias sabendo que dentro de você existe uma frequência nova, sutil, ansiosa para ser habitada. Quando você introduz nela afirmações como "eu estou exatamente onde deveria estar", algo começa a ativar redes neurais. Ainda adormecidas, cada palavra dita com intenção demora menos de milissegundos, mas reverbera por todo o cérebro, criando caminhos para o novo, para o que antes parecia impossível. Nesse momento, a mente consciente deixa de liderar sozinha, e a alma abre passagem para a reprogramação energética de toda a estrutura cerebral. Essa prática não é abstrata. Podemos observar, por exemplo, o funcionamento do hipocampo, onde memórias antigas são constantemente redesenhadas com base nas vivências presentes. Quando nos permitimos sentir que já somos quem desejamos ser, o hipocampo interpreta essas vivências como experiência real e grava um novo padrão. É como se você desse um novo ponto de ancoragem para o sistema de crença profundo, dizendo ao cérebro: segure essa, aqui eu existo. E se você repetir isso com coerência, a cada manhã, a cada pausa consciente, estará reiterando uma nova realidade interna, menos e, consequentemente, externa. A neuroplasticidade da alma também passa por imagens internas, menos aquela visualização rica e sentida no corpo. Quando você visualiza, é o cérebro emocional e não apenas a mente racional que registra, integrando a experiência mental ao corpo. O córtex motor planeja, o sistema límbico sente, o tálamo traduz tudo em vibração e grava. Esse é o que, mesmo sem grandes atos externos, você pode construir uma ponte entre quem você é hoje e quem você está se tornando, apenas sentindo e repetindo com presença. Agora, vamos a uma técnica prática. Ao acordar, feche os olhos e respire profundamente. Sintonia com o campo interno. Em seguida, mentalize: eu estou exatamente onde deveria estar. Sinta com o corpo, imagine as células ouvindo e vibrando junto. Observe como a respiração se torna mais lenta, o coração se expande, a mente se alinha. Esse exercício em 10 minutos já pode ativar novas sinapses, reequilibrar hormônios do estresse e ressignificar traços conscientes do ego que insistem em rotular esse lugar como errar. E à noite, antes de dormir, repita em silêncio ou em voz suave: deixe que a energia do cumprimento da sinapse se instale. Dormir com essa frase em reverberação significa levar ao inconsciente uma experiência de pertencimento, ajudando a criar conexões cerebrais que suportam esse estado durante o sono, um momento crucial para a consolidação da memória e remodelagem neural. A beleza disso tudo é que essa combinação de alma, neuroplasticidade não depende apenas de prática introspectiva. Ela começa a se expandir para a comunicação externa, para os relacionamentos, para as decisões cotidianas, quando nos ancoramos nesse lugar de coerência menos corpo. Mente e essência em sintonia, menos passamos a acontecer de forma diferente. As palavras que saem da nossa boca deixam de ser frases desconexas e viram vibrações que tocam o outro. A presença que irradiamos se torna um campo de ressonância que influencia ambientes, pessoas e situações. Esse processo, passo a passo, capilarmente, transforma no externo o que foi estruturado no interno. Appear do eu estou exatamente onde deveria estar. Você passa a perceber impulsos para agir com mais leveza, para construir pontes emocionais verdadeiras, para tomar decisões baseadas no fluxo íntimo e não no medo de errar. A neuroplasticidade, então, deixa de ser apenas uma ferramenta cerebral e se torna aliada da alma na dança evolutiva, menos uma dança que preenche cada circuito eletrônico do nosso sistema nervoso com a suavidade de quem retorna ao lar. Ao longo deste vídeo, exploramos como a alma, quando ouvida com atenção, sutilmente redesenha seu lugar no mundo. Norman Doidge nos mostrou que a neuroplasticidade não é exclusividade da infância, menos ela funciona em adultos. Em cada momento em que repetimos um pensamento carregado de emoção. Bruce Lipton revelou que nossas crenças, mesmo inconscientes, moldam nosso DNA energético, apontam caminhos e tecem destinos. A alma, ao se tornar coautora consciente em parceria com o cérebro em transformação, abre espaço para uma realidade mais alinhada ao fluir essencial metaforicamente. Somos viajantes num trem que só segue em direção ao destino internalizado.
não o destino criado pela mente lógica, mas aquele informado pela frequência da alma. Quando afirmamos, eu estou exatamente onde deveria estar, não estamos apenas repetindo uma frase bonita. Estamos ativando uma rede neuronal, abrindo um canal energético que sustenta todo o ser. Essa sintonia traz resiliência, presença e clareza emocional para a caminhada. Hoje, ao final desse mergulho, o convite é profundo e simples. Inspire com consciência, repousando no coração, e repita com presença: estou exatamente onde deveria estar. Observe o corpo, observe o mundo ao redor. Perceba se algo começa a vibrar de forma diferente, um olhar, uma decisão, um suspiro com sentido. Se isso fizer sentido para você, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei com carinho e compartilhe essa mensagem com quem está precisando ouvir que, mesmo no que parece fora de curso, o coração sabe exatamente onde moramos.